Pessoal, continuando então, agora nós vamos ali para a página 7, tá? E a professora vai falar um pouquinho a respeito das estruturas de uma célula eucariótica. Então, eu mostrei para vocês ali no geral, né, na célula 3D, e agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre as estruturas básicas de uma célula eucariótica, porque depois vocês vão aprender sobre cada uma das organelas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, mitocôndria, né? Olha lá, ó, cada uma das organelas, que são aquelas estruturas que estão dentro da célula. Lembrando mais uma vez, por que existem todas essas estruturas dentro da célula? Porque alguns organismos unicelulares, né, apresentam uma célula só. Então, dentro da célula tem que ter todas as estruturas que executem todas as atividades, né, para que esse ser vivo consiga se manter vivo, tá? Então, olha só. Continuando aqui. A maioria dos seres vivos que nós conseguimos enxergar a olho nu, ou seja, sem a ajuda de lentes de aumento, apresenta células eucarióticas, como as plantas, os animais e os fungos. Cada célula eucariótica é composta basicamente de 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Então, essas 3 estruturas aqui são estruturas básicas para todas as células eucarióticas. Ah, professora, para as procarióticas também? Não. Lembrando mais uma vez, se vocês ainda têm dúvida com relação a isso, façam as suas anotações. Procarióticas são as células das bactérias, por exemplo, que não têm núcleo. Eu significa verdadeiro. Cariótica vem de núcleo, tá? Então, organismos que são eucarióticos são organismos que possuem núcleo. Então, essas estruturas são estruturas básicas de uma célula eucariótica. Ah, professora, mas a célula procariótica que eu acabei de ver, o exemplo ali, ó, tem membrana plasmática. Sim, tem. Qual que é a diferença? A principal diferença é que na célula procariótica não tem núcleo. O material genético fica espalhado na célula. Na célula eucariótica tem núcleo e o DNA fica dentro do núcleo. Tá? Então, anotem aí para não ter dúvidas depois, tá bom? Para que serve a membrana plasmática? É responsável pelo revestimento externo da célula. Imaginem uma porta de entrada, é por onde entram e saem substâncias. É uma barreira, tá? É uma barreira que faz essa seleção dessas substâncias e que protege a célula. Núcleo é delimitado por uma membrana e nele está contido o material genético, o DNA. É o núcleo que coordena todas as atividades da célula, tá? Além de transmitir as características hereditárias. Imagine que o núcleo é como se fosse o cérebro, tá? É o que comanda todas as atividades da célula. DNA, gente, é onde estão todas as informações hereditárias, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que às vezes são mais parecidos com o pai, com a mãe ou com alguém da família? Por quê? Porque existe informações em algum lugar do seu corpo, e agora vocês já sabem onde, né? Que vem de geração para geração, tá? Então, dos seus tataravós, para os seus avós, para os seus pais, para vocês e para os filhos de vocês, e assim sucessivamente, tá? Então, são informações genéticas. Nossa, professora, então quer dizer que se tem uma doença lá na minha família, por exemplo, pode vir a aparecer em mim ou em meus filhos? Depois, lá na frente, vocês, no 8º ano, vocês vão aprender sobre conceitos básicos de genética e depois no ensino médio também. E vocês vão ver que existem algumas doenças que são genéticas, sim. Como é o caso do albinismo. Vocês já viram uma pessoa albina? A pessoa albina é aquela pessoa que não tem nada de melanina, não tem nada de pigmentação. Os olhos chegam a ser avermelhados, o cabelo bem branco, uma pele branca, 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 extremamente sensível ao sol. Isso é uma característica hereditária, tá? Então, tudo, absolutamente tudo, inclusive algumas doenças, são passadas de geração para geração. E onde que ficam essas informações? No núcleo, tá? Lá no DNA. Então, olha só, né? É o núcleo que coordena tudo.
O citoplasma é a região que preenche a célula. Tem um aspecto gelatinoso, está localizado entre o núcleo e a membrana plasmática. Então, aqui no meio, gente, imagine uma substância como se fosse uma gelatina, tá? E é onde essas organelas ficam. Imagine se essa célula não tivesse nada preenchendo ali dentro, se fosse como se fosse uma bexiga cheia de ar por dentro. Certamente essas organelas não estariam organizadinhas assim, né? Tá? Então, tem sim uma substância, tá, dentro da célula, e o citoplasma é o lugar onde ficam essas organelas ali distribuídas, tá? Então, olha só, continuando ali, né? Então, é onde ficam as organelas, estruturas que realizam funções específicas e que, integradas ou juntas, né, são responsáveis pelas funções vitais desempenhadas pela célula, como a respiração, a nutrição, o armazenamento de substâncias e a excreção de resíduos. Vou falar aqui algo bem importante, eu gosto de usar exemplos que a gente já falou, já viu antes. Lembra que eu falei para vocês que as células utilizam o oxigênio para poder liberar a energia que veio da nossa alimentação? Ela precisa também liberar substâncias que vão surgindo dentro da célula. Ela não usa oxigênio? Ela não usou as substâncias, os nutrientes que vieram da nossa alimentação? Então, ela vai excretar alguma coisa. Aqui no caso da respiração, a célula vai excretar o gás carbônico. E nós não utilizamos o gás carbônico no nosso corpo, tá? Na forma de gás carbônico. Nossa, professora, então é por isso que existe a expiração? Exatamente, tá? Então, olha que interessante. Você já sabia da sua respiração, da inspiração e expiração. Mas vocês sabiam que ela acontece a nível celular? Então, olha que legal, né? As principais organelas celulares que estudaremos são as mitocôndrias, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo Golgi e os lisossomos. Tá? Então, essas são organelas. Ai, professora, eu tô assustada com esses nomes. Calma, gente. À medida que vocês forem estudando, que vocês criarem lá o modelinho de vocês, que vocês utilizarem aqui esse programinha que a professora vai passar 3D para que vocês possam explorar mais, à medida que vocês forem fazendo as atividades, vocês vão se familiarizando com esses nomes e vocês vão perceber que lá no 7º ano, no 8º, no ensino médio, vocês vão se recordar do que vocês estão aprendendo agora. Tá? Então, vou mostrar mais uma vez aqui para vocês, ó. Tá? Essa é a célula eucarionte. Aqui vocês estão vendo, tá? Complexo Golgi, mitocôndria, núcleo, DNA, tá? Então, aqui vocês vão conseguir explorar bastante, virar, olhar, tá? E aí, imagine assim, que dentro da célula, como isso aqui às vezes é um organismo só, aqui você... Que? Meu celular